Janita, Miguel, vamos acabar o nosso barco. Antoninho, o pai não vai gostar desta tua brincadeira. Também has de nele dar uma volta no lago. Não, isso não. Fazia-me mal molhar-me e a cesta com os três ia ao fundo de certeza. Não, a água e chove e o fundo fica tapado a valer. Mãos à obra! O rio era uma tentação. Era a tentação da vida dos miúdos. Para ele corríamos com alegria e a saltar. Era o Rio Gonde. Por esta pequena passagem, eu só poderia dizer que Egas Muniz foi uma criança como qualquer outra, em que as tentações para poder prevaricar às ordens paternas eram iguais a qualquer uma de nós. Também era marotito, porque um dia resolveu fazer de uma macieira um barco e a história correu mal. Mas, enfim, já mostrar os seus ímpetos e o seu entusiasmo pela vida, pelas coisas que o rodeavam. Mas, ao mesmo tempo, essa criança também, e porque aqui mais uma vez pela influência familiar, foi uma criança que, tendo todas estas avarias, e passo a expressão, de criança matreira, também muito cedo lhe foram incutidos outros valores. Ele recordava todas as figuras da família de uma forma muito viva e muito permanente. Falava da mãe que tinha morrido quando ele era muito novo, como se ela tivesse morrido há meses, com uma comoção muito forte. Era uma senhora por quem ele tinha uma admiração extraordinária. Acho que era uma pessoa fora do vulgar, uma pessoa de elite, e ele tinha uma grande admiração por ela. O Portugal do Egas Muniz, que é o Portugal do fim do século XIX, princípio do século XX, penso que pode ser caracterizado sobretudo por dois traços fundamentais. Por um lado, temos uma sociedade que está em transformação e, sobretudo, que quer, as suas elites querem transformá-la. Portanto, esse é um dos primeiros traços, de acordo com a transformação, de acordo com os padrões europeus. Em segundo lugar, é uma sociedade ainda polarizada, digamos, socialmente. Temos uma elite que corresponde à classe dos proprietários e das profissões liberais, que é uma elite bastante europeizada, uma elite com níveis de instrução apreciáveis, e por outro lado temos uma massa enorme da população que está integrada em pequenas comunidades no campo, portanto é uma população sobretudo rural, e que tem níveis de instrução baixíssimos. Egas Muniz está situado nesta elite dirigente e muito apostado na transformação do país. Do lado materno eram da Beira Alta. Eram nomes conhecidos de famílias da Beira Alta e ligados à parte política, e esse é um dos aspectos curiosos que eu vou referir, ligados à parte política liberal. E o avô tinha sido um grande liberal, lutador pelas ideias liberais. Do lado paterno, pelo contrário, era uma família fidalga, que os outros não eram, portanto era uma de facto fidalga. Aliás, o meu tio-avô até faz uma referência dizendo os vários nomes, nesse livro da nossa casa, os vários nomes de família e refere-os por escrito. Egas Muniz teve 2 irmãos. A irmã faleceu muito nova, vítima de tuberculose. O irmão, depois do pai ter emigrado para a Beira, também o fez e faleceu lá, tal como o pai. A mãe e o tio Abade começaram a constituir os pilares da formação de Egas Muniz.
o sustentáculo era o abade Pardelhó, era aquele padrinho. E foi esse padrinho que lhe incutiu todos os valores do trabalho, do esforço, da necessidade de, na vida, de se preparar para a vida, que ele nunca mais perdeu, tendo sempre como exemplo o seu padrinho abade Pardelhó. Bem, eu acho que se pode dizer o tio Abade, por assim dizer, foi a principal pessoa culta com quem ele conviveu ao princípio e que, portanto, foi absolutamente determinante nos interesses que ele depois manifestou pela cultura e pela ciência. Quando o Egas Muniz faz o exame primeiro exame de instrução primária, ele diz a algures: o mestre e o meu tio deram-me os parabéns. Eu senti-me feliz e vaidoso, como se tivesse alcançado um grande triunfo na carreira académica. Portanto, esta é a primeira frase de Egas Muniz que nos leva a mostrar a importância do tio. E o abade, que era padrinho dele, lhe incutiu na cabeça a possibilidade de chegar a posições muito elevadas, porque tinha capacidade e podia fazê-lo. E, portanto, de certa maneira, tinha isso dentro dele como apoio na sua formação. É pela mão do tio que é acompanhado financeiramente nos seus estudos, porque na altura esta casa passava por algumas dificuldades financeiras e é sempre o tio que está, é como que a sombra, uma sombra muito presente na formação do Egas Muniz. Embora fosse um estudante exemplar e sempre bem classificado, mas provavelmente participou em cheio, a 100%, naquele convívio académico que foi único da Coimbra dessa época. Portanto, atingir o professorado na universidade, para ele era uma coisa que lhe parecia normal e possível. As provas académicas no princípio do século XX, em finais do século XIX, tinham características particulares. Era uma grande exigência, mas era uma exigência, eu diria, escolástica. Era um conhecimento teórico, a medicina não tinha tinha um fundamento científico que tem hoje. Eu recordo que era necessário defender algumas proposições, ou seja, afirmações que se faziam, e uma das que o professor Egas Muniz propôs era que o banho diário era muito importante para a higiene das pessoas. Tinham que fazer apresentações públicas sobre vários temas e escritas também. E essa é uma das primeiras manifestações curiosas do professor Egas Muniz, porque arrisca-se a apresentar um tema que é completamente invulgar, insólito neste contexto. Falar de educação sexual na viragem do século, mesmo no contexto universitário, era uma coisa que não era esperada, não é? Porque era um tema que não era muito tratado. Costumes vitorianos da época certamente protegiam, não era habitual trazer-se isso à discussão académica, e daí nasceu um livro que se tornou um best-seller, mas que eu gosto de contar, era um livro que só se poderia adquirir com receita médica. Assim eram os tempos. Se pegar hoje no livro, é um livro completamente inocente de fisiologia e de patologia e que veio incorporar, nas várias edições que teve, veio incorporar depois todo o conhecimento da psicanálise, etc. Portanto, era um tema bem trabalhado do ponto de vista científico. E de tal forma estava bem feito que foi aprovado e foi considerado como muito válido pelo júri. Quer a Vanca, quer Estarraja, tiveram sempre uma preocupação aos momentos-chave da vida de professor. Isso aconteceu quando Egas Muniz acabou os seus estudos académicos. Próxima estação é Vanca. Foi recebido majestaticamente com a vinda do novo doutor, tal como ele próprio descreve, e não se ficou por aí. Viva o Sr. Doutor Egas Muniz, cá bem-vindo à nossa linda terra! Obrigado, estou muito contente com esta sessão. Viva o doutor! Viva!
E, portanto, ele chega, infelizmente para ele, coitado, já houve muitos membros da família que já não assistiram e que não tiveram essa satisfação, mas quando ele regressa e depois as pessoas que ali estavam à sua espera, a importância do doutor. Claro que naquela altura era muito mais importante do que nos nossos tempos de hoje, não é? Alcançar o diploma, mas numa família onde não havia doutor, de facto foram grandes festas, uma grande animação e uma grande animação de ordem reverencial. A chegada do doutor António Caetano de Abreu Freire Egas Muniz como doutor vindo de Coimbra à sua aldeia da Banca, foi imensas festas. Passei algum tempo em Lobão. Vim a conhecer quem havia de ser a minha companheira pela vida fora. Sentia muito só. E o casamento apressou-se, tendo-se realizado em 7 de fevereiro de 1901, em Canas de Sabugosa. A minha tia-avó encontrou o meu tio-avô, eu sei que foi na Beira, em Lobão, e casaram em Canas de Sabugosa, na igreja de Canas de Sabugosa. Era uma relação ótima, de uma grande ternura um pelo outro. A minha tia casou com 16 anos e ele foi para ela marido, pai, tudo. Ela adorava, tinha uma adoração por ele. E ele muito, muito carinhoso. É claro, vinha do consultório, iam jantar e ele tomava o café na sala, ia fumar a sua cigarrilha. Foi ele que me fez fumar, a mim e aos meus irmãos fumar cigarrilhas e depois conversava. Mas mesmo quando nós lá estávamos era assim. E quando estava com ela também conversava. E depois de estar uma meia hora a conversar, ia para o seu escritório e então estudar ou trabalhar ou escrever, etc. Mas ele, e todos os domingos saíam, o meu tio e a minha tia, todos os domingos saíam. E ele ia almoçar sempre fora com ela. Portanto, havia assim um ritual de equilíbrio no casamento que ele procurava dar, sempre com uma grande reverência pela minha tia. É fantástico, de facto, o amor que eles tiveram sempre um pelo outro até ao fim, que manifestava e que se sentia. Era um prazer, de resto, a convivência com eles na intimidade, sentir essa atração que eles sempre tiveram até ao fim, um pelo outro, e o respeito mútuo. Havia uma grande ternura, eles tinham uma relação de grande ternura, de grande compreensão, de grande respeito, de se acompanharem muito um ao outro, da parte dela de uma grande admiração. Olha, este piano deu-me a minha tia, já ele tinha morrido quando eu voltei da Suíça, e ele ofereceu-lhe pouco depois de casarem. Era um piano que era dela, e quando eu vim da Suíça e ela sabia que eu precisava de um piano para a minha profissão, ofereceu-me este piano. Portanto, é o piano que ele lhe ofereceu e que sempre lá esteve em casa. Ela era a primeira a ler as coisas que ele escrevia, de literatura, por exemplo, como sabe que ele escreveu bastantes textos e ela era sempre a primeira a conhecer e a dar uma opinião. E depois há uma coisa engraçadíssima, realmente, um homem de ciência que estava lá nos seus trabalhos e não se importava, ela era uma pessoa coquete, e não se importava, vinham os caixas de chapéus para casa para eles ajudar a escolher, porque ela no fundo também tinha uma vontade de lhe agradar e gostava muito que ele lhe desse a sua opinião. Ouviam em tudo, isso nós não esquecemos. O meu avô morreu tragicamente de um desastre de automóvel em 1918 e a minha avó ficou com 2 filhas e então o meu tio-avô foi o tutor das 2 filhas e acompanhou sempre a educação delas. De modo que o meu tio-avô foi o nosso avô. E foi um avô a sério, foi aquele avô que nos acompanhou sempre. Desde os primeiros passos,
literalmente desde os primeiros passos. Tudo nele saía de uma forma pedagógica muito simples, que nos era transmitida na convivência diária, e conto-lhe, por exemplo, ali em Avanca, nos passeios que dávamos com ele tinha de facto uma maneira de nos dizer, chegávamos a Aveiro, falava-nos do José Estevão, o orador liberal, não é, de Aveiro, íamos ao Porto, que era uma aventura na altura, não é, seguimos de Avanca até ao Porto, eram uns dias muito especiais, quando ia. Ele divertia-se imenso nas nossas conversas, às vezes estava a ouvir à mesa durante as refeições e nós estávamos em conversa uns com os outros e ele divertia-se a ver a gente nova a falar uns com os outros, a discutir, era formidável. Oh, como é que ele nos entretinha? Havia inúmeras coisas, olha, eu sei lá, primeiro tínhamos uns triciclos, e que estavam ali à venda e que só se vinham cá para fora quando nós aparecíamos. Ficavam todos enfileirados para nós. Depois, a quinta tinha um lago. E tinha um barco com remos. E nós íamos remar para o lago. Depois, ele, por exemplo, organizava passeios na Ria de Aveiro. Grandes almoçaradas, eram umas coisas muito engraçadas. Nos moliceiros da Ria de Aveiro. E gostava de nos dar fantasia, sonho, povoar-nos de imagens. Todas as mostras de tolerância, de atenção pelos outros que ele dá não são tão estranhas como isso, correspondem também a uma sociedade plural. Ele tinha uma necessidade enorme, em primeiro lugar, de contribuir para o seu país, para melhorar a situação. Era uma coisa para ele constrangente que sentir que o seu país tinha que ser mais desenvolvido e queria contribuir ativamente para o desenvolvimento do seu país. E provavelmente, também, com certeza por um acaso, pensou que talvez na política pudesse contribuir. Porque é na política que que o tipo de pessoa a que o Egas Muniz corresponde se pode realizar em convívio e em debate com os seus pares, com os outros cavalheiros ilustrados. Portanto, a política é quase natural para eles. É um espaço de realização, corresponde à predominância social que eles têm nesta sociedade, mas corresponde também ao ideal cívico que os inspira, que é o de, por um lado, transformarem o país, mas, por outro lado, também encontrarem uma razão de ser neste debate, neste convívio à volta da discussão do que é o bem comum em que eles se sentem todos envolvidos. Ao princípio, ele pertenceu a um grupo monárquico, e que era o Partido Progressista. Ele começa por ser eleito deputado da esquerda da monarquia constitucional, do chamado Partido Progressista. Havia dois grandes partidos, o Partido Regenerador, que era um partido mais à direita, e o Partido Progressista, mais à esquerda. Egas Muniz está situado neste Partido Progressista e dentro do Partido Progressista liga-se à sua ala mais avançada, ou talvez a mais agitada, digamos assim. Ele era um lutador, ele era um combativo, portanto, houve ataques que ele fez no Parlamento em que o desafiaram para duelo e ele tinha que ir defender-se em duelo e à espada e tudo por razões de luta parlamentar, porque era no Parlamento onde se faziam as discussões e às vezes um sentia-se ofendido e era logo desafiado para o duelo e ele, homem corajoso, ia para o duelo, sempre, nunca recusou e teve, durante a sua vida, 5... chamava-se pendências de honra, 5. Dentro da dissidência progressista, em 1906, 1907, Egas Muniz vai encontrar-se em choque com o rei Dom Carlos, devido ao apoio que Dom Carlos dá a João Franco. João Franco, enfim, que a partir de 1907 começa a governar contra os partidos estabelecidos. A dissidência progressista vai ser vão ser dos mais
ativos na luta contra o chamado franquismo e contra Dom Carlos. Egas Muniz vai participar inteiramente nessa luta, vai entrar nas conspirações que os dissidentes progressistas vão organizar com os republicanos, e é assim que, no princípio de 1908, no chamado golpe do 28 de janeiro de 1908, Egas Muniz vai ser preso. O que se dizia é que ele ia para Timor. Ele ia mesmo exilado, deportado para Timor. Com a República, ele mantém o mesmo nível de atividade política que tinha tido nos últimos anos da monarquia. Participa ativamente nos debates sobre matéria política na Assembleia Constituinte de 1911. Senhor Presidente, julgo, portanto, poder demonstrar a necessidade da dissolução numa república parlamentar. Não compreendo a dissolução no regime presidencialista sem entregar mais ou menos todos os poderes na mão do Presidente da República, porque ele nomeará livremente os seus ministros, sem dar disso satisfação alguma, nem no Parlamento, nem no país. E quando o Parlamento pretendesse prejudicá-lo, dissolvia-o. Apoiado. Não apoiado. Não concordo. Esse seria o tiranismo do regime parlamentar. Mas a falta da dissolução seria a tirania do Parlamento. E a tirania de muitos homens é muito pior que a tirania de um homem só. Tenho dito. O meu envolvimento político levou-me a ser representante de Portugal em Madrid. Aí estabeleci contactos com o governo de Espanha e com a Santa Sé. Desse esforço diplomático consegui a assinatura da concordata que restabeleceu a ligação diplomática entre Roma e Lisboa. No fundo, embora fosse laico, sentia que o meu povo era tradicionalmente católico e, por isso, devia ser respeitado esse sentimento. Ele tem uma interpretação do que foi a Revolução Republicana, acha que a Revolução Republicana não correspondeu, utilizando palavras dele, a uma emancipação do povo português, mas, sobretudo, a um descontentamento com o regime que havia, e, portanto, ele acha que o regime republicano tem de respeitar o facto de uma grande parte da população ter aceito a República apenas porque estava descontente com a monarquia e não por adesão aos ideais republicanos, e, portanto, que os republicanos têm de respeitar os sentimentos e as opiniões desses outros portugueses e tentá-los integrar na República. Ele fez parte de um governo de Sidónio Paz, e aqui é importante até dizê-lo, porque ele sempre afirmou que não lhe interessava nada pertencer ao governo. E lá está, o que ele gostava era da discussão, o que ele gostava do Parlamento, o que ele gostava era dar ideias e defender as suas ideias e defender a sua doutrina, não é? Um homem de ideologias e de doutrina. Caro doutor, o seu discurso foi brilhante. Nota-se uma grande preocupação pela dignidade desta instituição. Meu caro deputado, a soberania nacional é representada pelo Parlamento, que na sua essência é o país inteiro. E o país inteiro pode modificar a sua opinião, podendo amanhã retirar o seu ou o meu mandato. Se todos tivessem essa visão? Ele vai abandonar a política a partir da década de 20, em grande medida porque o mundo político em que ele tinha crescido e em que ele se tinha feito como político, que é um mundo marcado pelo debate, pelo confronto aberto, mas também por uma certa tolerância mútua ainda. É uma política ainda realizada por cavalheiros ilustrados como ele. A partir do momento em que ele terá tomado consciência, a partir da década de 20,
que é impossível, dentro da República, refazer esse mundo político tal como ele ainda o tinha conhecido nos últimos anos da monarquia, a partir desse momento eu penso que ele se terá desencantado com a política. Dispersei-me nos primeiros tempos pela vida política, com algum ilusório sucesso e muitas contrariedades. Mas erradamente pensam os que julgam essa dispersão afastamento intenso dos meus estudos neurológicos. Estes é que dominavam o meu espírito. Egas Mies, quando acabou os estudos académicos em Coimbra, e até 1911, ele permaneceu em Coimbra como professor de várias cadeiras. E já nessa altura, Egas Mies era um professor um bocadinho ausente, porque ele preocupava-se muito com as suas deslocações ao estrangeiro, com o privar com os grandes cientistas da época, o Babinski, o Pierre-Marie, o Desjardins, porque eu acho que já havia qualquer coisa que o motivava, que o impelia para a investigação científica. A ciência é durante bastante tempo um complemento, porque ele, para se manter um bom profissional, viajava, que era uma coisa que era pouco vulgar na época, e portanto ele ia muito a Paris, onde estava com pessoas da mesma especialidade, sobretudo com o Babinski, que era uma das figuras importantes da neurologia da época. Numa época em que consistia basicamente na classificação e na sistematização das doenças neurológicas, era basicamente, quem dá cartas era a neurologia francesa. E, portanto, quando nós pensamos que esta circulação de pessoas para se aperfeiçoarem científica e tecnicamente é uma coisa do mundo global em que nós vivemos, não é verdade. Quer dizer, os grandes médicos do princípio do século passado circulavam, viajavam, informavam-se, e certamente com muito mais dificuldade do que há hoje em dia. Isso foi muito importante porque manteve a noção de que era preciso criar saber e criar novidade e haver progresso. Portanto, essa ideia de que as coisas estavam por descobrir e que era necessário progredir deve ter sido muito estimulada por estas viagens em que cada vez que ele chegava provavelmente deparava com novas invenções e com novas descobertas e queria participar também um pouco nesse mundo. A vontade de conhecer coisas, de saber, de uma maneira geral, saber tudo. Não é só saber na sua especialidade. É preciso um desejo de cultura. E a cultura universal ajuda imenso, evidentemente, à descoberta e ao espírito científico. Simplesmente, também havia dificuldades de outro género, não é? É porque um investigador precisa de colaboradores, e precisa de outros que compreendam também a sua investigação, que a aceitem e que auxiliem dentro também dos seus próprios departamentos. Eu acho que é preciso qualidades de trabalho, se quiserem, e é preciso também qualidades morais. Ou seja, por um lado, como qualidade de trabalho, eu diria que é, obviamente, a curiosidade, como qualidade fundamental, como motor, mas, obviamente, a obsessão, a persistência. E, de facto, a história da angiografia cerebral é também a história do triunfo da persistência. Ele começa a fazer a sua investigação. Ele tinha vindo de Paris, onde teve a ideia, muito provavelmente, porque havia um investigador chamado Sicard, que tinha feito o estudo do canal medular da medula, portanto, injetando lá dentro uma substância opaca ao raio-x para estudar os tumores da medula. E, portanto, injetava a substância, basculava o doente, deitava, e, portanto, o contraste lá dentro via-se ao raio-x e se tivesse lá um tumor ficava moldado. Ele achou essa ideia fantástica e a grande preocupação que havia na época é que estava a começar a neurocirurgia e havia grandes dificuldades em fazer a localização dos tumores. Para mim, ele era um neurologista frustrado pela impotência dessa especialidade que naquela altura se resumia basicamente ao diagnóstico. O diagnóstico era feito, e mesmo o diagnóstico
Era um diagnóstico que se apoiava exclusivamente no exame dos doentes, no exame físico. Não havia técnicas de imagem, não havia processos que permitissem visualizar aquilo que se passava dentro de uma caixa negra, que era o crânio. E, de facto, uma das características da neurocirurgia, que não existia como disciplina autónoma praticamente nessa altura, era que o neurocirurgião operava por indicação do neurologista, ou seja, o neurologista dizia: abra aqui, que está aqui qualquer coisa. E uma percentagem elevada, decepcionante de casos, o neurocirurgião abria e não encontrava nada. Portanto, havia necessidade de alguma forma visualizar as patologias que tinham indicação operatória. Portanto, é um trabalho verdadeiramente pioneiro e um trabalho que, pela forma como foi planeado e executado, continua a ser um modelo de investigação. Ele inventou tudo, não é? Inventou tudo, concebeu como é que eu vou visualizar os vasos. Ele experimentou imensos contrastes. Depois, como é que eu vou penetrar as artérias. Quer dizer, há todo um processo que é admirável, não é? De metodologia, que ele até criou a metodologia. A primeira coisa era saber se um soluto aquoso de brometos era mais opaco que os ossos do crânio ao raio-x. Havia uma certa impressão a favor, visto que certas concreções da glândula pineal e até de alguns tumores eram visíveis nas radiografias. Decidi-me, nos últimos meses de 1925, a fazer a primeira experiência. Hesitei se devia preferir o bromo ou o iodo. Depois de uma série de confrontos, optei pelos sais de bromo, por os julgar menos irritantes, apesar do iodo ser mais opaco. Adquiri um tubo fino de borracha, que cortei em pequenos pedaços e enchi de diferentes solutos de lítio, estrôncio, amónio, sódio e potássio em doses elevadas. 1 grama por centímetro cúbico de água. Liguei esses tubos a um cartão e coloquei num crânio que foi a radiografar no serviço de radiologia do Hospital de Santa Marta. Só eu e a enfermeira-chefe sabíamos da experiência. Esta minha ideia surgiu durante as minhas visitas habituais à França. Aí contactei com uma nova descoberta de Sicard. Ao pretender detectar os tumores medulares, introduzia lipiodol no espaço intradural através da cisterna magna. Esta substância, mais pesada que o líquido cefalorraquídeo, não se dissolvia por ser oleosa. Nas radiografias da bacia, Sicard viu, através dos ossos, a imagem de lipiodol injetado na nádega. Vindo com a ideia do Sicard, a ideia dele foi, então, vamos injetar uma substância de contraste dentro dos vasos. Mas isso levanta algumas dificuldades. A primeira dificuldade é que substância que é opaca ao raio-x. Vamos lá ver qual é que a gente pode usar. E então estudou várias substâncias com os físicos e tentou com eles procurar isso e descobriu então uma primeira substância e achou que deveria ser aquela que ele queria usar. Os resultados obtidos com a minha experiência no crânio foram uma pequena demonstração de que seguia no bom caminho. Após inúmeras experiências no cadáver e no animal vivo, decidi, em conjunto com Almeida Lima, excelente colaborador nesta investigação, avançar para o homem. Era um passo corajoso que iríamos dar. Tínhamos assentado no brometo de estrôncio. Sabíamos que era suficiente para obter um contraste seguro, mas não sabíamos a reação que ele poderia provocar na íntima da carótida. Como tínhamos intenção de não injetar mais de 4 centímetros cúbicos, esperávamos que as consequências para a saúde do paciente não fossem grandes. Picou-se a carótida interna antes de se fazer a laqueação provisória do vaso. Tomou-se cuidado especial em evitar a entrada de sangue na seringa. O doente não sofreu com a intervenção.
A injeção de contraste, efetuada rapidamente, revelou os vasos sanguíneos do paciente. Foi uma grande satisfação para todos. Eu imagino, ele escreve isso com muita emoção nas confidências do científico, a expectativa de fazer uma injeção no humano. Aquilo correu mal, a primeira correu mal e não deixou as pessoas muito abatidas, mas para ver a persistência, ele insistiu e tentou-se um segundo caso e veio demonstrar, de facto, a presença de um tumor. Ele não escrevia nem falava inglês. E obviamente hoje em dia seria impensável não comunicar nada, sobretudo comunicações princeps, ou seja, inaugurais, as primeiras na língua inglesa. Quer dizer, hoje é a língua franca, é o nosso latim. E naquela altura, de facto, a língua francesa tinha um grande peso do ponto de vista da comunicação da ciência, e ele precisava uma ressonância, precisava um eco. Aquilo que ele dissesse tinha que ser ampliado. E a melhor maneira de ampliar era, efetivamente, fazê-lo numa outra língua, num outro país, e a Sociedade de Neurologia Francesa era, de facto, o fórum ideal para o fazer. Parece que foi a surpresa geral, porque era uma coisa que se esperava, que todos sentiam a necessidade desse método de diagnóstico, mas não se esperava que alguém o obtivesse tão depressa. Começou-se a fazer regularmente angiografia no serviço. Quase todos os dias havia angiografias. Ele levava as angiografias para casa e no dia seguinte vinha com aquilo tudo relatado, etc. E descreveu toda a patologia possível da angiografia. Se vir no Museu Egas Muniz, que está lá no Centro de Estudos, vê-se as várias imagens das artérias, dos tumores, das malformações, das oclusões das artérias. Tudo isso foi documentado por ele, numa altura em que ninguém estava a fazer nada naquele domínio. Portanto, ele conseguiu fazer toda a investigação básica com o método quando ninguém estava a fazer nada. Portanto, quando se divulga, agora já internacionalmente, e que Paris era do centro da Europa, e portanto era a zona onde as coisas se começavam a conhecer, ele já vai com o trabalho experimental todo feito, com muita informação, que lhe dá um peso enorme para poder mostrar às pessoas esta técnica tem uma utilidade enorme porque serve para isto. A angiografia foi fundamental. A angiografia foi dos grandes acontecimentos da medicina. O trabalho da angiografia continua a ser notável. Como sabe, a angiografia ainda continua a ser utilizada. É evidente que muito mudou nos aspectos técnicos da angiografia, mas o conceito fundamental da angiografia, não só para o cérebro, mas para outros órgãos, é um conceito absolutamente central. E Egas Muniz conseguiu executar esse programa de investigação com condições extremamente limitadas de investigação científica e com um resultado extraordinário. Talvez que o aspecto mais importante do ponto de vista histórico tem a ver com o facto de que durante grande parte do século XX a angiografia cerebral, tal como Egas Muniz a concebeu, continua a ser um método diagnóstico central. E hoje em dia é evidente que há outros métodos, mas que continuam conceitualmente ligados, que produzem resultados de uma forma mais fácil e menos invasiva, mas apesar de tudo os resultados continuam a indicar a importância extraordinária do trabalho de Egas Muniz nesse campo. Com uma particularidade, hoje o aperfeiçoamento da imagiologia, sob todas as formas, é assombroso. Nós não sabemos os limites ainda desta capacidade de espreitar. Repare-se que todo o inquérito científico, o filósofo francês, o Michel Foucault, chamava a atenção, em ciência, tudo tende para a visibilidade fundamental das coisas, a necessidade de ver, ou seja, de procurar a
evidência pelos sentidos. Não só o sentido da visão, também o sentido do tato. E, portanto, nós não sabemos onde vai parar. Só que a angiografia tem hoje uma aplicação que transcende a ideia inicial, que é a aplicação terapêutica. Ou seja, nós precisamos visualizar os vasos sanguíneos para depois, de alguma forma, os podemos manipular. E não só em relação à angiografia cerebral, mas à angiografia dos vasos do sangue, coronária, dos membros, etc. Portanto, a angiografia não morreu, pelo contrário, está muito bem de saúde e continua a ser uma arma não só diagnóstica, mas também terapêutica. E uma coisa que o preocupava imenso era ver o desespero dos doentes com as doenças mentais graves, como as psicoses, as esquizofrenias e as doenças do foro mental, deambularem-se pelos hospitais sem nada que os pudesse ajudar. Não havia psicofármacos, não havia nenhuma forma de os ajudar. De facto, as armas da psiquiatria da altura eram muito limitadas, não havia fármacos. Os fármacos que haviam eram basicamente sedativos, eram coisas que se destinavam simplesmente a sossegar as pessoas. E de facto eu diria que em relação a essa investigação foi a vontade de ajudar com fundamento, com uma base científica que eu não diria que era ténue. Curiosamente o tempo tem feito justiça ao fundamento teórico da contribuição de Egas Muniz, e também valia a pena sublinhar que por aquela altura, digamos, as primeiras décadas do século que passou, o neurologista era muitas vezes neurologista e psiquiatra. E daí havia uma disciplina que hoje não existe, eu diria, que era a neuropsiquiatria, era um híbrido. E, portanto, foi a combinação de um pensamento organicista, ou seja, que as doenças mentais tinham uma base orgânica, havia uma deficiência no cérebro, e isso, mais uma vez, os tempos vieram dar razão a Egas Muniz, e que seria possível intervir ao nível cerebral para, de alguma forma, alterar a doença mental. Como sabem, aquilo que se passou foi o facto do professor Egas Muniz conhecer um pequeno, embora importante, estudo realizado em chimpanzés, um estudo realizado na Universidade de Yale, nos anos 30, e ter conhecimento de certos resultados de lesões cerebrais em doentes neurológicos. E combinando esses dois resultados, Egas Muniz deu um verdadeiro salto de imaginação e pensou na possibilidade de utilizar uma intervenção cirúrgica para intervir sobre o comportamento anormal de doentes com uma série de problemas, desde os da esquizofrenia aos das doenças que compulsões e obsessões têm um papel predominante. Dr. Almeida Lima, como intuí, vamos fazer uma trepanação com 1 centímetro de diâmetro na região frontal, à direita e à esquerda, a 3 centímetros da linha média do crânio, no cruzamento com outra linha perpendicular a 2 centímetros adiante do trago. Por essa abertura introduzimos o leucótomo. Precisamente. A leucotomia é um passo fundamental para uma coisa que existe ainda hoje, que é a psicocirurgia. Ainda hoje se faz cirurgia funcional do cérebro relacionada com problemas mentais. E há indicações formais ainda hoje para fazer cirurgia, como por exemplo em alguns casos graves de doença obsessiva compulsiva. A cirurgia é eficaz, sem dúvida. E está a renascer por várias razões. Eu citaria duas. Por um lado, porque as técnicas de imagem nos permitem identificar as áreas alvo em relação ao qual nós pretendemos intervir. E depois porque se vai conhecendo também melhor o substrato, a base cerebral, para falar em termos simples,
das várias doenças mentais. Ou seja, o conhecimento dos mecanismos subjacentes a certas doenças mentais, obviamente não todas, permite uma intervenção já não destrutiva, ou seja, a técnica do Egas Muniz fundamentalmente era uma técnica que destruía, que cortava, que interrompia, mas técnicas novas de estimulação ou, pelo contrário, de inibição. Ou seja, mandamos calar certas células nervosas ou, pelo contrário, convencemos-las a atuar com mais vigor e, portanto, a psicocirurgia hoje é claramente diferente do que era quando o Egas Muniz a propôs. Não seria correto culpar Egas Muniz dos problemas do desenvolvimento da lobotomia pré-frontal no resto do mundo e aqui nos Estados Unidos em particular. E são problemas graves. E não seria justo culpá-lo disso, porque, primeiro, esses desenvolvimentos não foram da sua autoria, embora esteja convencido que ele não desaprovou alguns desses desenvolvimentos, e seria ainda mais injusto culpá-lo porque, na altura, não só havia a enorme pressão para desenvolver um tratamento eficaz numa série de condições neurológicas e psiquiátricas sem qualquer tratamento, como havia standards de tratamento ético que são inteiramente diferentes daqueles que temos hoje em dia. Portanto, é de uma enorme injustiça acusar Egas Muniz de ter desenvolvido uma operação mutilante quando, na altura, as pessoas receberam essa operação em grande parte com enorme contentamento, visto que podia produzir qualquer coisa de bom. O que se passou a seguir é que surgiram os psicofármacos a seguir. Muito, quase logo a seguir. O que passou a haver, portanto, outra forma de tratar os doentes, que as pessoas acharam que era menos traumatizante. E, de facto, aparentemente parecia, pelo menos, mais limpa. Quer dizer, não tinha cirurgia, as pessoas davam as pílulas, etc. Se quiseres pôr no prato da balança, em termos de alterações, digamos, morfológicas ou funcionais que os primeiros psicofármacos faziam e a psicocirurgia faz, eu diria que ambas as técnicas são muito agressivas. Tal como o eletrochoque, também são muito agressivas. Mas a doença é que é má. O problema é esse. E, portanto, muitas vezes as pessoas confundem a cura com a doença. Egas Muniz era um homem que se preocupava imenso com o bem-estar das pessoas. Era uma pessoa de um contacto extremamente humano e devia ter com os doentes, como tinha com toda a gente, uma empatia extraordinária. Era uma pessoa extremamente delicada, muito fina a falar, estava de perna traçada, eu usava uma cadeira assim de braços, estava assim apoiado com os braços na cadeira, falava assim de lado porque a secretária estava encostada à parede, eu estava aqui sentado num banquito ou uma cadeira, minha mãe aqui, ele a falar muito delicadamente, foi sempre dizendo que isto era uma coisa que ia passar, não era nada de cuidado e tal, uma pessoa extremamente delicada, muito fina. Tenho ainda hoje nos olhos a visão dessa pessoa. Fiquei com a ideia dele como uma força a mais na minha existência, quer dizer, de atendimento, quer dizer, assim como alguém é religioso, eu que não tenho religião, fiquei com essa ideia de que algum ser bem superior às minhas condições me prestou atenção. Mas quando me começou a fazer a pergunta, passou-se-me assim uma série de imagens na minha cabeça. E estas imagens são imagens de documentos que estão no espólio desta casa, em que doentes lhe agradecem a forma como foram tratados. Em que, de uma forma muito despretensiosa, lhe dizem ao mestre obrigado pela sua atenção, pelos cuidados que me dedicou,
Portanto, daí eu posso depreender que a relação era uma relação afetuosa e a verdadeira relação médico-doente. Olhando para o que foi uma vida dele, foi uma vida muito completa e muito preenchida, porque tem produções que nós percebemos que se perde muito tempo a fazer. O impacto que o trabalho da Egas Muniz, a investigação teve na cena da investigação científica em Portugal, eu diria que foi mínimo. Eu penso que se fosse hoje em dia as coisas seriam diferentes. E foi mínimo por várias razões. Em primeiro lugar, porque a própria escola, ou seja, as figuras dominantes da escola, e estaria a falar de pessoas muito importantes, cujo nome eu não vou citar, porque não quero reacender uma polémica que há alguns anos enfim, acabei por levantar. De facto, o Egas Muniz era considerado como uma ave rara, um bicho que estava a fazer coisas que não só que não interessavam, mas que eram perigosas e que não traziam nada de prestígio à escola. Quando o Egas Muniz ganhou o Prémio Nobel, eu diria que o governo português foi apanhado de surpresa, de certa maneira. E eu acho que nunca se fez uma coisa tão depressa como nessa época, porque se autorizou a criação do Centro de Estudos Egas Muniz com uma velocidade enorme, ainda com ele vivo. Foi um homem que conseguiu deixar-nos, e permitam-me que fale no plural. Foi um homem que, pela sua postura, pela sua forma de estar, pela forma como conduziu a sua vida, permitiu deixar-nos um legado em que todos nós nos podemos orgulhar. Foi uma pessoa extremamente, com uma personalidade extremamente eclética e variável e multicolor, não é? Ele era uma pessoa encantador, era um homem de imenso valor, multifacetado, era um homem de ciência, político, escritor, investigador, era muitíssimo requintado em tudo. É de facto toda uma elegância de atitudes que não era nada do gênio e desse homem que revolucionou a medicina, como ele revolucionou, de facto, a medicina, o empurrão que ele deu à medicina. Tinha as suas ideias muito bem, solidamente estabelecidas no seu pensamento, e quando ele queria uma coisa, ele ia até ao fim. Ele nunca desanimava e sabia que havia de chegar a alcançar aquilo que pretendia. E depois também não tinha vergonha de dizer que queria trazer alguma coisa de novo para a ciência. O que eu lhe disse já o define. Porque eu falei-lhe na força de vontade, na tenacidade, na segurança que ele tinha das suas convicções. Muito. Até ao fim. Eu acho que é sobretudo, indubitavelmente, um homem de gênio, indubitavelmente, que se distancia enormemente do resto das pessoas pela sua forma de estar, até pela sua forma de estar, porque ainda antes de ter feito coisas já se distinguia. Portanto, o que é um aspecto muito, muito curioso, que é há pessoas que têm essa capacidade já serem diferentes dos outros antes de terem razões para serem diferentes dos outros. Porque, como sabe, o número de pessoas que em Portugal se dedicava, e talvez ainda hoje se dedica, a matéria científica é um número extremamente pequeno, talvez mais pequeno do que o tamanho do país deveria permitir, e o número de pessoas que, dentro dessa dedicação à ciência, era e é capaz de fazer verdadeira inovação a nível intelectual e técnico, é ainda mais pequeno. Portanto, o professor Egas Muniz
era e é uma figura marcante, de uma figura verdadeiramente rara na história científica e na história humana de Portugal. Poderia defini-lo com um lugar comum. E o lugar comum, que a maior parte das pessoas não conhece o sentido, é dizer que ele era uma figura carismática. E eu digo carismática no sentido próprio, no sentido grego do termo. Carisma significa dádiva dos deuses. Ele era um mestre, também no sentido próprio. Aliás, os colaboradores chamavam-lhe Mestre Egas, não chamavam Professor Egas, mas chamavam-lhe Mestre Egas. Era um homem muito inteligente, muito hábil. Era um homem que tinha uma enorme capacidade de estimular uma grande doçura com os discípulos. Era, portanto, venerado, mas venerado no bom sentido. Ele estimulou, embora reservasse sempre para ele a glória. Dava espaço, dava margem, deixava crescê-lo, estimulava-os, dava-lhes oportunidades. Quem tem unhas que tocasse guitarra. Percebeu muito bem a política da ciência do tempo, a necessidade de divulgar aquilo que fazia. Um grande manipulador dos mídias científicos, se quiserem. Um grande diplomata da ciência. Sabia muito bem com quem falar, a quem dizer, a quem lisonjear, e portanto era certamente uma figura tremenda.